3054-1733. Coronel Marcos de Andrade, número 226, filial. O fone é 3054-1734. Avenida Liberdade, 1445, Santa Isabel. O fone é 3054-1735. Ótica Real. Compras em até 10 vezes sem juros nos cartões Visa, Mastercard, Banricompras. Não fechamos ao meio-dia. Ótica Real, a solução em qualidade de visão com estilo. Rádio Santa Isabel FM, 15 anos no ar. 10h11 aqui nos altos da Estância Grande, programa Debates e Opiniões. Agora vamos ouvir por Elise Regina o Bêbado e a Equilibrista. Com certeza a nossa luta nunca vai parar. É isso que deixa a ditadura perplexa, a ditadura muito brava.
e assim os ditadores, os fascistas de plantão, que com esse golpe saíram dos armários, saíram das suas gavetas, dos seus biombos, e estão aí com a cara limpa dizendo o que sempre foram, verdadeiros fascistas, verdadeiros nazistas. E isto é crime mundial, isto é crime denunciado pelo mundo inteiro. E infelizmente a atual conjuntura, o atual momento da humanidade ressurge com forte amparo legal essas práticas que têm que ser denunciadas. Práticas como as do prefeito de Porto Alegre, que diz que o João e a Maria não têm que participar. E para isto, o povo brasileiro e o povo de Porto Alegre rejeitam os projetos de Marquesan e dizem que este governo do Marquesan não representa o povo de Porto Alegre. Então, graças à experiência do orçamento participativo e de outros mecanismos de democracia direta, a cidade de Porto Alegre até hoje é considerada uma referência no Brasil e no mundo de participação social, na deliberação sobre políticas públicas. No entanto, representantes dos 29 conselhos populares das cidades, responsáveis por deliberar sobre temas que vão desde saúde e educação a políticas para pessoas com deficiência. Reunidos no Fórum Municipal de Conselhos da cidade, se juntaram nesta quarta-feira, dia 6, em audiência pública na Câmara de Viamão, para denunciar que a gestão de Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, que reduz o papel de decisão e autonomia desses órgãos e subordiná-los aos interesses de sua gestão. O tema da audiência pública foi o debate do projeto de emenda à Lei Orgânica, número 09 de 2017, que altera o artigo 101 da Lei Orgânica do município. Atualmente, a redação desse artigo diz: os conselhos municipais, cujas normas gerais são fixadas em lei complementar, são órgãos de participação direta da comunidade, da administração pública, e têm por finalidade propor e fiscalizar referentes a setores da administração, bem como por elas deliberar. Isso que diz a lei, isso é constitucional, isso diz em todas as leis orgânicas de todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul. Tem que ficar bem claro, e diz na Constituinte estadual e na Constituição brasileira. Isso tem que ficar bem claro, isso é lei, isso é direito, isso é cláusula pétrea. Não pode ser mexido, não pode ser mudado sem que seja feita uma nova Constituinte. E aí, Marquesan, que serve de exemplo para a ditadura que está posta aí, que serve de exemplo para os golpistas que está colocado aí, Marquesan diz que a proposta é mudar o texto. Abre aspas: os conselhos municipais são órgãos de participação direta da comunidade da administração pública e têm por finalidade fiscalizar e deliberar, no que couber, matérias referentes a setores da administração da lei. Então, leia-se também que ele quer colocar no que couber, inocente, como se isso não fosse pouca coisa. A interpretação da assessoria jurídica do Fórum, proponente da audiência, a nova redação é de que a expressão no que couber delegará à Prefeitura dizer quando cabe a deliberação dos conselhos e quando a gestão poderá tomar decisões que ignorem a autoridade atual dessas entidades. E outra, a matéria diz entidades. Conselho não é entidade. Conselho de Direito é instituição. E os conselheiros têm trabalho de relevância pública. É isso que está colocado e é isso que é lei. Conselho de Direito não é entidade. Conselho de Direito é instituição e tem o mesmo papel que as instituições constitucionais desse país.
como o Ministério Público, como a Câmara de Vereadores, como o prefeito, como o senhor governador, como o senhor presidente, que infelizmente é um golpista. E aqueles que defendem Temer também o são. Então a interpretação do Fórum Municipal do Controle Social de Porto Alegre está correta. Ângela Maria da Silva Aguiar, conselheira do município Municipal de Assistência Social, o CMAS, ressalta que este papel deliberativo, no caso do órgão da assistência social, significa a responsabilidade sobre as políticas de assistência social do município, como a alocação de verbas. Abre aspas, tudo que diz respeito ao Fundo Municipal de Assistência Social, que recebe repasses da União, deve passar por deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social. Diz, salientando que atualmente a Prefeitura já vem tentando utilizar esses recursos em contrariedade com as decisões do Conselho Municipal de Assistência Social. Para ela, se aprovado o projeto, isso significa uma redução na autonomia dos conselhos. Abre aspas, ele está encaminhando uma alteração que deixa em dúvida o papel deliberativo do Conselho. Luiz Gomes, presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, o CMDUA, diz que hoje o Conselho responsável, por exemplo, por projetos especiais e encaminhamentos imobiliários de grande porte, é composto por 1/3 de representantes de moradores das regiões da cidade, 1/3 de representantes de entidades civis e 1/3 de representantes governamentais. Ele pondera que essa composição permite a discussão e aperfeiçoamento dos projetos. Caso a composição passe a ser 50% de representantes do governo e 50% de usuários e entidades, com a aprovação da lei, os projetos passarão a ser debatidos com menor profundidade, uma vez que o governo terá menos trabalho para impor seus interesses. Abre aspas, se tiver a paridade, não vai mais ter espaço para discussão. O que vem do governo composição está resolvido, corta a possibilidade de diálogo, é um grande mal que essa lei vai trazer para os conselhos, diz o conselheiro do Desenvolvimento Urbano e Ambiental da capital dos gaúchos. Esta é a denúncia que tem que ser feita, tem que ser repudiada pela sociedade brasileira gaúcha. E aqui em Viamão não é diferente. Cuide-se os conselheiros locais da cidade de Viamão. Nós também temos os mesmos direitos e os mesmos conselhos. O Conselho de Saúde, por exemplo, é deliberativo, assim como o de assistência social. O Conselho Tutelar tem prerrogativas jurídicas que têm que ser respeitadas e não pode ter a interferência de nenhum outro poder. Essa autonomia tem que ser garantida e está sendo garantida na Constituição brasileira. Não pode ser mudada por câmaras de vereadores que não representam a vontade popular. Não pode ser mudadas por prefeitos que receberam menos votos do que os votos nulos e brancos da cidade de Porto Alegre. É isso que nós temos que repudiar, é isso que nós temos que falar com muita altivez e bom tom para que todo mundo fique sabendo. Então o nosso repúdio, a nossa contrariedade a mais essa aberração contra a democracia. E é assim que nós nos portaremos sempre em defesa da democracia direta, da participação direta, aos moldes do orçamento participativo que a população de Porto Alegre garantiu, e isso temos que aplaudir. Isso nós temos que aplaudir com muito gosto e com muita honra, porque a população de Porto Alegre se fez presente em todas as gestões públicas, através das decisões democráticas da sua população, através dos conselhos do orçamento participativo. E também
na participação direta dos conselhos de direitos. É fundamental que a gente tenha essa compreensão e que esse direito é nosso, como tantos outros já roubados da população brasileira. São 10 horas 30 minutos. A gente vai, mas já volta.